Com certeza, quando você vai decidir por qual equipamento adquirir, você se depara com algumas opções. E aí, Tom, qual opção eu devo escolher? E para isso, eu fiz aqui esse vídeo. Eu estou gravando aqui este material para poder te ajudar na escolha do seu equipamento. Eu sou o Tom Palhares, especialista em bronzeamento a jato desde 2010 e eu vou detalhar para você nesse vídeo quais são as principais características, diferenças e vou dar a minha opinião pessoal de qual equipamento é melhor entre os dois. Eu estou aqui com ambas as caixas. Primeiro, eu tenho a caixa do compressor HLPP, e também tenho aqui a caixa da pistolinha turbo, que nós vamos analisar agora quais são as similaridades, quais são as particularidades de cada equipamento, quais são as diferenças e, na minha opinião, qual das duas é a melhor opção. Vamos começar então, vou detalhar para vocês ponto a ponto. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso porque eu quero explicar detalhadamente, sem você ter que comprar os dois, como eu fiz, para poder experimentar. Eu já testei vários equipamentos, equipamentos nacionais, equipamentos importados, e eu tenho uma análise criteriosa pela qualidade do bronzeado entregue. Então, eu vou detalhar para vocês, inclusive, vou fazer um teste aqui para vocês, explicando direitinho como que é o jato, como que é o formato da aplicação de cada um deles. Primeiro, vamos lá então, vamos começar pelo equipamento, pelo compressor. Vocês sabem, ele é maior. Essa é a caixa que ele vem, tá bom? Vamos fazer a unbox. Vou abrir aqui. Como ele é bem grande, ele ocupa uma boa parte aqui da tela, né? Então vamos lá. Eu já abri, obviamente, né, para fazer os meus testes iniciais. E ele vem assim, vem o isopor, vem a pistolinha, que é uma pistolinha maior, vou deixar ela aqui no cantinho, depois eu pego para vocês. Vem a mangueira, que é acoplada, que acopla a pistolinha ao compressor. Vem o compressor. Vem o compressor. Deixa eu pegar aqui com as duas mãos. Perfeito. Este é o compressor. Vem aqui dois suportes para copo. E aqui na frente o botão power. E aqui a conexão da mangueira. Vou deixar aqui do lado também. E vem também o cabo de energia. Esse cabo de energia conecta aqui atrás do equipamento. Perfeito? Conecta e liga na tomada. Esse meu veio com aquela tomada de dois pinos retinhos, né, paralelos. Não veio no padrão aqui do Brasil, que são os 3 pinos. Então, muito bem. Pistolinha, vou explicar para vocês direitinho. Primeiro vamos abrir a caixa de cada uma. A mangueira, aqui num saco, muito bem embalado, por sinal. O cabo e o compressor. Vem assim, vem com o manual também, tá bom? Mas é muito simples de montar, então a gente vai dispensar um manual. Agora, eu vou mostrar para vocês a pistolinha turbo. Eu vou dar o nome para vocês de máquina, para ficar mais fácil, tá? E pistolinha turbo. Máquina e pistolinha turbo. Aqui, então, é a caixa da pistolinha turbo. Vocês veem que ela é bem menor. É essa caixa. Então, abrimos. Vem o manual também. Vem o manual em inglês. Vem aqui uma proteção. Vem também o cabo de energia. Vou tirar aqui para vocês. Cabo de energia. Vou colocando aqui à minha esquerda. E vem a pistolinha. Muito bem, essa é a caixa. Então vou fechar aqui e vou deixar na lateral. Nós vamos analisar então quais que são as principais características, semelhanças, diferenças. E ao final do vídeo eu vou fazer a aplicação, vou mostrar para vocês detalhadamente como que é o jato de cada uma, a uniformidade de cada uma, um teste prático, sem ter que você testar aí, comprar e testar. E no final vou dar minha opinião pessoal de qual dos dois equipamentos mais me agradou, tá bom? Então vamos detalhar agora o uso da pistolinha. Então, a pistolinha turbo é esse aqui, praticamente é isso aqui apenas, certo? E aqui à minha direita eu tenho o compressor. Vamos pegar então a pistolinha do compressor e a mangueira. Vamos fazer uma conexão inicial aqui então. Aqui eu tenho a mangueira, vou conectar aqui para vocês verem. O vídeo vai ficar bem corrido, viu? Não vai ter basicamente edições de cortes. Eu quero mostrar para vocês detalhe por detalhe. Então, essa é a parte da conexão, tá vendo? Aqui também tem outra conexão. Então, essa conexão aqui são duas diferentes, tá vendo? Essa conexão aqui conecta nesta parte da pistolinha. Você clica aqui para baixo, ó, clica para baixo e acoplou. Muito bem, acoplou. Esse cabo tem 2,7 metros de extensão. E aqui no compressor, a outra parte da pistolinha, você conecta. Pronto, você conecta na frente do compressor. E aí você vai conectar aqui a energia na tomada e vai ligar e desligar neste botão. Então esse equipamento vai ficar parado no chão e você vai trabalhar com a pistolinha assim, ó.
Depois eu vou mostrar para vocês durante a aplicação, tá? Então essa é a forma de trabalhar com o compressor. Agora, então, eu vou demonstrar para vocês como que é a forma de trabalhar da pistolinha turbo. A primeira diferença já que nós observamos é que ela não tem mangueira. A pistolinha não tem mangueira. O compressor ele fica aqui dentro. Ao invés de ter essa caixa grande, essa pistolinha tem um compressor mini turbo aqui dentro. Então ele já vem acoplado com o compressor, tá? Então você vem, conecta essa ponta do cabo de energia apenas, aqui atrás. Conectou o cabo de energia, ligou essa outra parte aqui na tomada e já funciona, já trabalha assim. Então, com a pistolinha nós trabalhamos com esse cabo e com o compressor nós trabalhamos com a mangueira. Já é uma grande diferença, você vê nitidamente que a mangueira ela é mais grossa, ela é mais desconfortável e a pistolinha ela é mais confortável, mais maleável, mais fácil de guiar. Aqui, essa pistolinha ela é mais pesada do que essa, tá? Porque tem o peso daqui do equipamento mais o peso da mangueira, que fica pesando. Aqui é mais leve, porque é só esse peso, não tem o peso da mangueira. Então as primeiras diferenças nós já notamos na composição de cada equipamento. Agora então, vamos ver a composição de cada pistolinha. Pistolinha apenas, sem os cabos. Aqui eu tenho uma de cada, tá? Basicamente, quando você olha, deixa eu deixar as duas no mesmo sentido aqui. Quando você olha, basicamente, não tem tanta diferença a não ser a forma de cada pistolinha, não. Tem um copo, o copo ele é inferior, quer dizer que ele trabalha por sucção. Ambas as pistolinhas trabalham por sucção. Você coloca o produto aqui e a pistolinha suga através de sucção para sair por aqui. Essa aqui, de igual maneira. Você coloca o produto aqui, ele vai sugar por esse canudo para poder fazer a aspersão por aqui. Então, basicamente é a mesma coisa. Aqui você tem o gatilho, ok? O gatilho. E aqui a regulagem de saída de produto. Então você abre e fecha a saída de produto por aqui. E aperta o gatilho para sair. O ar vem pela mangueira e pressuriza saindo por aqui. Essa pistolinha, a regulagem é aqui, olha. Tá vendo? Não é atrás como a outra. Você fecha ou abre a saída de produto aqui, nesta regulagem. E aí o gatilho você aperta por aqui. Uma pequena diferença nos pontos de regulagem, tá? Observação. Nessa pistolinha turbo, como o compressor é acoplado aqui dentro, você vai perceber que a parte de trás, tá vendo? Fiz um pequeno teste aqui, vocês vão ver. A parte de trás tem um filtro, ok? Onde tem acesso ao compressor. Aqui, o filtro filtra a entrada de produto para não ir direto no compressor. Por isso você tem que lavar aqui. O compressor fica aqui dentro. Aqui já não tem, porque você conecta a mangueira. Você vai conectar a mangueira nessa área para poder vaporizar o produto. Próxima análise são os bicos. Você vai perceber que o bico é bem parecido, olha. Bem parecido mesmo. Inclusive o diâmetro. Inclusive a abertura das agulhas. Tem a mesma composição, ambos os equipamentos. Você tem aqui três direções de jato, que eu vou explicar para vocês. Essa é uma na vertical, essa é outra na horizontal e essa é outra em sentido circular. Da mesma forma você tem essa aqui, tá? Então você tem sentido horizontal, sentido vertical e circular. Igualzinha. As duas não tem diferença nesse ponto. Uma é mais prateada, a outra é um pouco mais fosca. A única diferença básica é essa, tá? As cores aqui. Mas a função é a mesma coisa. Os copos. O copo dessa pistolinha aqui tem 200 ml, cabe 200 ml de produto aqui. E o dessa pistolinha cabe 120 ml de produto, tá? Tem a marcação aqui direitinho. Quando você vai enchendo, você vai percebendo quanto que tem. Da mesma maneira, esse outro aqui. A composição desse copo, vocês vão ver, é de um plástico diferente desse aqui. Esse aqui parece que é mais resistente. Então você tem a diferença dos copos também. Mas são muito similares, concordam? Temos algumas diferenças bem consideráveis entre elas, mas no geral elas são bem similares. O compressor, você vai ligar e desligar aqui, tá? Esse compressor vai ficar no chão e você vai aplicar e tudo mais com a mangueira. E quando você quiser ligar e desligar, você vem no compressor aqui e muda o status do botão Power. Nessa pistolinha turbo, o liga e desliga é aqui, tá vendo? Você aperta e sai. Deixa eu ver se pega o clique. Tem um cliquezinho, tá vendo? Fica aqui. E o botão, e essa luz aqui, dianteira, mostra quando está ligado e quando está desligado. Quando está desligado, ela apaga, quando está ligado, fica azul. Essa parte aqui. Então, temos aqui já, então, as diferenças, as principais diferenças entre um tipo de equipamento e outro. Deixa eu descrever
na imagem que você está vendo, eu vou descrever, então, as diferenças numéricas, técnicas de cada equipamento, tá? Vamos lá. Qual que é o peso da caixa de cada equipamento? A caixa completa com o compressor pesa 3,5 kg, tá? E a caixa completa do revolvinho, da pistolinha turbo, pesa 1,80 kg. Dá uma diferença de mais de 3 vezes um para o outro. Você já percebe que o compressor ele tem um peso maior, cerca de 3 vezes mais o peso do revolvinho, da pistola turbo, tá? Quais que são os tamanhos das caixas? A caixa do compressor tem 32 por 34 por 32 centímetros. Ela é um quadrado quase, né? E a caixa da pistolinha, ela tem 30 por 23 por 8. Então ela é mais compacta, menorzinha e mais leve do que do compressor, tá? Quais que são os tamanhos dos revólveres? Dos revólveres aplicadores. 20 por 25. 20 por 25 tem esse aqui. E este aqui tem 18 por 20. Então este é menor, mais compacto do que este. Qual é o tamanho do compressor? Este compressor aqui, ele mede 25 por 25 por 25. Ele é quadrado. Este equipamento ele é isento de compressor externo. Ele tem um compressor interno, bem pequeno, um mini compressor turbo, que fica aqui dentro. Então ele é isento de compressor externo, tá? Quais que são as voltagens? A voltagem do compressor é 110 volts ou 220. Se na sua região é 110, você vai comprar o equipamento 110. Se é 220, você vai comprar 220. Quando você precisa mudar a voltagem, você ou troca de equipamento ou usa um conversor, um transformador, que vai pegar o de 110 e transformar em 220 e vice-versa. Então você não pode ligar o de 220 no 110 e vice-versa, porque senão você queima. Ele é monovoltagem, é uma voltagem apenas. Este é bivolt, 2 voltagens no mesmo equipamento. Quer dizer que você pode ligar tanto no 110 quanto no 220 que ele vai funcionar corretamente. Não precisa fazer alteração no equipamento, não precisa mudar a chavinha, nada. Apenas conectar na tomada que o equipamento vai entender por si só e vai trabalhar da mesma maneira como se ele estivesse em corrente alternada, tá bom? Quais que são, então, as potências das turbinas? Cada equipamento tem uma turbina. Aqui no compressor a turbina fica aqui dentro. E aqui na pistolinha a turbina fica aqui dentro do compressor, tá? A turbina do compressor externo é de 350 watts. E a turbina da pistolinha é de 90 watts. Cerca de 3 vezes a potência em relação à pistolinha. Então, essa potência, essa diferença de potência, tem diferença também na aplicação? Sim, porque esse compressor, a pressão do ar vai muito mais forte do que essa aqui. Mas, Tom, quanto ao resultado, tem diferença? O que vai acontecer vai ser diante da sua técnica de aplicação. Se você conseguir calibrar corretamente esse equipamento e esse equipamento, eles vão trabalhar na mesma performance de entrega da uniformização do bronzeado. O que quer dizer isso, Tom? O que mais importa não é somente a potência, mas sim a uniformização desse jato. Tem alguns equipamentos, se você já é velho no mercado, você vai entender. Tem alguns equipamentos que na hora de vaporizar o produto, soltam algumas bolinhas. Por quê? Porque a pressurização não foi adequada. Isso quer dizer que não adianta ter um compressor muito potente, sendo que se ele não tiver uma pressurização ideal, não vai ter também um bom bronzeado. O bronzeado não vai sair uniforme, tá? E nesse quesito eu vou mostrar para vocês na aplicação qual que é a diferença das duas na prática, tá bom? Qual que é a pressão? Quer dizer, qual que é a pressão que esse ar sai de cada equipamento? Do compressor é de 0,01 a 0,2. 0,1 a 0,2 bars de pressão. Já em comparação ao compressor, aqui dentro, ele tem 10 bars de pressão. Isso compensa o déficit de voltagem do equipamento. Então há uma compensação, um equilíbrio, quando nós vamos dizer a potência máxima, a potência total. Aqui nós temos mais pressão e pressurização do que aqui. Só que aqui nós temos mais potência do que aqui. Esse equilíbrio faz com que a gente tenha um jato de acordo com cada característica, como eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, tá bom? Então, um compensa o outro. Temos dois equipamentos de excelente qualidade no quesito pressão, tá? Quais que são as direções dos jatos, tá? Nós temos 3 direções de jatos deste equipamento e 3 direções de jatos desse equipamento. Temos vertical, horizontal e circular. Vertical, horizontal e circular da mesma forma. Então, os dois são iguais nesse quesito. Quais são o tamanho da abertura do bico? Aqui, o bico, cada bico, aqui na pontinha aqui, tem uma agulha. E essa abertura, ela é muito importante para saber quanto que vai sair de uniformização desse jato. Se esse jato vai ser uniforme ou não. O tamanho da abertura deste bico manda muito. E os dois também têm o mesmo quesito. 0,5 milímetros de abertura a 1 milímetro de abertura. Então, quanto mais você abre o jato, ele chega até 1 milímetro de abertura. E quanto mais você fecha o jato, ele chega a 0,5 milímetros de espessura, tá? Então, basicamente, a mesma coisa em ambos os equipamentos.
Então, qual que é o comprimento das mangueiras? Esta mangueira, nós temos um tamanho total de 2,7 metros, ok, de mangueira. Já neste equipamento, nós somos isentos de mangueira. Não tem mangueira, a pressurização é feita pelo compressor aqui dentro. Então, 2,7 e aqui não tem mangueira. Qual que é o comprimento do cabo de energia? Cabo de energia. O do compressor é de 2,5 metros, 2,5 metros, e o da pistolinha, 5,5 metros de comprimento. Tá? Mais ou menos aqui o mesmo tamanho, juntando o cabo e a mangueira do compressor com o cabo de energia da pistolinha. Quais são os tamanhos dos copos? Como eu disse, 200 ml aqui na pistolinha do compressor e 120 ml na pistolinha turbo. Nível de ruído. Aqui nós temos um nível um pouco maior de ruído, faz um barulho maior, na faixa de 50 decibéis. E aqui nós temos um barulho quase metade mais baixo, na casa de 30 decibéis. Isso aqui diz respeito ao conforto da aplicação pelo seu cliente. Quando você vai aplicar o produto na sua cliente, é natural que a sua cliente tire uma dúvida, faça uma pergunta, converse com você. E isso aqui é um grande diferencial. Quanto menos barulho, mais confortável fica o seu atendimento. A sua cliente gosta mais quando o nível de barulho é menor. E outro, quando você vai trabalhando, fazendo muitas aplicações, você vai percebendo que esse ruído, esse barulho, no decorrer das aplicações, vai sim cansando você, cansando a sua mente. Então, nesse quesito, a pistolinha tem quase metade do barulho em relação ao compressor. Essas foram as características, então, técnicas descritivas de cada tipo de equipamento. Vamos para o teste, então. Eu vou demonstrar para vocês aqui como que é feito a aplicação, como que o jato sai de cada pistolinha, para que vocês vejam, então, como que vai ser a prática do bronzeamento. Vamos lá, então? Aqui nós temos, então, o jato primário do bronzeamento e nas adjacências o jato secundário. O que é isso? O jato primeiro é o foco, o nosso objetivo. Os secundários são as margens que contêm pequenos resquícios de loção autobronzeadora. A grande vantagem é que no papel nós conseguimos observar uma margem nas laterais. Porém, na pele, através do processo de higroscopia, essas lateralizações, elas saem. Então, esse aspecto que nós enxergamos no papel, na pele, nós não vamos enxergar, porque a pele vai fazer uma redistribuição entre o foco primário e o secundário e vai uniformizar essa pele, dando o aspecto natural. Aqui, como demonstração, nós conseguimos observar nas laterais. À primeira vista, nós enxergamos que no compressor HLVP, nós temos mais bolinhas no jato secundário. Bolinhas um pouco mais densas, com a mesma calibragem, com o mesmo produto. Já na pistolinha turbo, nós temos uma linha menos espessa, mais fina, com bolinhas menores, bolinhas mais fininhas, que fazem mais a absorção mais rápido. Essas bolinhas saem mais rapidamente. Entre 1 e 2 horas a cliente já não vê mais esse aspecto. Mas, novamente,
Na pele, nós vamos bronzear aqui, vamos bronzear do lado. Então, nós vamos cobrindo naturalmente essas margens laterais. Isso aqui vai sumir, então. Não precisem preocupar. Isso aqui é a título de demonstração. Aqui nós temos os dois jatos. Jatos quadrados, vamos dizer assim, jatos no sentido vertical. Bons jatos, jatos uniformes, jatos que entregam um bronzeado uniforme muito bom, tá? Com pequena observação que no compressor HLVP nós temos um pouco mais de bolinhas lateralizadas, mas também isso aqui sai após o tempo que a cliente vai ficando com o bronzeado. Aquela pele dela vai distribuindo esse jato lateral, esse jato secundário que nós falamos. Repito, jato primário e jato secundário. Esse jato secundário a pele redistribui. Então essas são as duas aplicações com os equipamentos HLVP e pistolinha turbo. Pois bem, pessoal, então após realizar aqui os testes para vocês, aqui ainda as pistolinhas com o produto, eu vou fazer agora a minha análise para vocês. Vou levar em consideração alguns fatores e também o preço, custo-benefício e as características que mais me chamaram a atenção pelo modelo que eu escolho. A princípio são duas boas opções, tá bom? São duas boas opções. Tem muitas coisas similares, algumas diferenças. O preço de ambas fica em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Estou gravando hoje em fevereiro de 2026. Porque nessa faixa entre R$ 1.500 e R$ 2.000 são equipamentos importados, então te levo a ter uma análise. Você precisa ter uma análise quando for comprar. Verifique a garantia. Garantia. Por quê? Como são equipamentos importados, geralmente não tem garantia porque não tem uma assistência técnica, um fornecedor aqui no Brasil. Então leve em consideração quem vai vender para você, como que vai ser o processo de garantia, tá bom? Então vamos lá, vou analisar primeiro a máquina, a pistolinha da máquina, certo? Ela tem, como eu disse para vocês, um peso um pouco maior. Então, como a maior parte das profissionais são mulheres, ter um peso a mais faz grande diferença, porque você vai forçar um pouco mais o ombro e a região do punho, e essa tem um peso maior do que essa. Então, primeiro quesito, peso. A pistolinha turbo levou vantagem porque ela é mais leve do que a máquina, do que a pistolinha da máquina, visto que tem uma mangueira fazendo pressão para baixo também, tá bom? Então, o peso dessa pistolinha é maior. Outra questão, já aproveitando aqui o gancho, é a questão da mangueira. Essa pistolinha tem a mangueira acoplada ao revólver. Essa não tem. Essa é o cabo de energia, como eu disse para vocês. Isso faz grande diferença. Isso faz grande diferença. Por quê? Aqui você tem uma dificuldade maior de se deslocar, de fazer os movimentos, de girar o entorno do cliente, do que aqui. Aqui, como o cabo... Deixa eu pegar aqui para você ver. Como o cabo é mais flexível, é um cabo menor e mais flexível, ele te dá maior facilidade, maior agilidade em comparação a essa, tá? Aqui você tem mais facilidade de se deslocar, de fazer os movimentos, não pesa tanto. Aqui você já fica um pouco mais travado, percebe? Aqui você tem que se deslocar muitas vezes, tem que mandar a mangueira de um lado para o outro. Isso aqui me incomodou. Durante a aplicação eu percebi isso. Essa eu tenho mais agilidade do que essa, tá? Por conta dos sistemas que cada uma trabalha. Essa trabalha com a mangueira acoplada ao compressor. Aqui é o compressor já embutido aqui. Então, quanto à aplicação em si, vamos lá. A aplicação é um grande diferencial também. As duas, elas têm níveis de aplicação, de pressão, bem similares. Eu percebi que essa pistolinha aqui, ela tem um jato um pouco mais uniforme do que essa. No sentido, esse jato ele é mais constante do que essa. Essa, quando eu apertei a primeira vez, não saiu o produto. Eu tive que continuar apertando para sair. Essa já saiu o produto de uma vez. O que isso quer dizer? Que aqui eu tenho um pequeno delay, posso dizer assim, que aqui eu não tenho. Aqui, quando eu aperto, já sai. Aqui eu tenho que apertar e esperar um pouquinho para sair. Isso durante o dia de aplicação, pode ser que eu aperte e não saia produto e eu pense que saiu e em determinada área pode faltar produto. Isso aí me chamou a atenção. Essa pistolinha não. Na hora que eu aperto, o jato já sai. Um grande diferencial. Aqui tem um pequeno delay. Não é muito grande não, mas tem um pequeno delay. Uma em relação à outra. Ao jato, a entrega da uniformidade. Eu percebi pelas imagens que essa aqui tem menos jato secundário do que essa. Essa, a aspersão lateral, as bolinhas laterais, tem maior quantidade do que essa. Então, eu tenho que consertar menos com essa do que com essa. Ambas a gente vai fazer o circuito de bronzeamento completo,
Só que essa, por ter um jato secundário menor, eu tenho um jato primário maior concentração no jato de uma vez. Enquanto essa aqui eu tenho mais jato adjacente. Então essa foi a minha percepção na aplicação, no exame visual que eu fiz, quando eu apliquei no papel branco. E quando eu apliquei nas peles também, em outras ocasiões, eu também percebi isso. Essa tem um pouco mais de bolinhas do que essas. As bolinhas são menores, são mais rápidas de serem absorvidas. Essas são um pouco maiores, mais visíveis, tá? Então a minha percepção foi essa. Tamanho do copo não altera tanto, porque nós gastamos em média 50, 60 ml. Então essa tem 120, o dobro do que nós gastamos, e essa tem 200, o triplo do que nós gastamos. Então vai sobrar produto, de qualquer forma vai sobrar produto. E aí o que nós fazemos com esse produto aqui? Nós voltamos ele para o recipiente original, tá bom? E usamos ele na próxima aplicação. Regulagem. A regulagem é fácil de ambas, não tem muito segredo. As duas são bem fáceis. Essa a regulagem é aqui e essa a regulagem é aqui. As direções, ambas têm 3 direções bem similares, então não vi diferença nisso, tá? É a mesma coisa em relação à direção. Eu tenho vertical, horizontal e circular da mesma forma. Barulho. Eu notei esse compressor, como nós estamos trabalhando com um compressor maior nesse modelo aqui, eu notei um pouco mais de barulho nela. Essa é um pouco mais silenciosa, porque é um mini compressor turbo. Então ela é mais silenciosa, durante a aplicação fica um pouco mais confortável do que essa aqui, tá? Essa aqui, uma vantagem que essa outra não tem é que ela tem o apoiador do copo. Então você coloca o copo aqui, enquanto para de usar, e encosta ela, deixa ela aqui. Já essa aqui não tem um suporte, não tem um apoio. Você vai encostar na superfície, na mesa, ela fica paradinha assim, tá? Vou tentar equilibrar aqui. Ela fica assim, ó. Você vai deixar ela em uma superfície, dessa forma. Então essa tem um copo e essa fica assim, em cima da mesa. E eu percebi que essa aqui se torna até decorativa também. Você pode deixar ela decorando o seu espaço. Então, pessoal, esse foi o review de hoje. Analisei a pistolinha HLVP com compressor maior e a pistolinha turbo com compressor embutido. E agora eu vou dar a minha avaliação final. O que eu vou levar em consideração? Qual opção eu compraria? Levando em consideração que ambas têm mais ou menos o mesmo preço, ou se tiver diferença de uma para outra, é pequena, porque o que a gente vai analisar não são poucos reais, 200, 300 reais. Não, isso aí não justifica a diferença de preço. Eu não posso comprar uma porque ela está mais barata do que a outra sem analisar os conceitos e as características que nós estamos avaliando aqui, porque essa diferença é irrisória. Com um bronzeamento você faz isso. Então não compensa analisar qual é a mais barata. Eu vou levar em consideração então qual eu compraria se eu estivesse no lugar de vocês, talvez, e tivesse que escolher uma dessas duas opções. Levando em consideração que ambas têm assistência técnica, ambas darão garantia para você, colocando as duas no mesmo patamar, com toda a sinceridade profissional, analisando friamente as características, eu ficarei com esta historinha turbo e eu vou explicar os principais motivos. Muito me agradou essa questão do cabo. Essa questão de não ter mangueira é um grande diferencial. Você não tem ideia do quanto ela é flexível, do tanto que ela é portátil. O cabo tem 5,50 metros, então é muito longe. Você consegue, colocando a tomada aqui, você consegue ir 5 metros para frente para bronzear a pessoa. E não precisa carregar a mangueira, não precisa da mangueira conectada no equipamento para você conseguir bronzear. Isso é uma liberdade. E durante os atendimentos, você vai notando a diferença que isso tem no peso também, tá? Então você tem aqui um equipamento mais leve, um equipamento mais portátil, mais flexível, que te dá uma qualidade de atendimento melhor, no quesito estrutura, ok? Eu achei ela mais bonita, tá? Eu achei ela mais delicada, mais sofisticada do que essa, tá? Opinião pessoal. Ela é mais minimalista, tá vendo? Essa tem muitas coisas, enfim. Essa é mais minimalista, eu achei ela mais bonita, tá? Gosto pessoal. Segundo ponto é, obviamente, o jato. A uniformidade que eu percebi nesta regulagem é maior do que essa. O bronzeado, o jato secundário desta é menor. Então, visualmente, nós entregamos um bronzeado, uma pele mais uniforme do que esta pistolinha aqui. Então, esse é o segundo quesito muito importante que eu fico com esta pistolinha, tá? Novamente, são dois equipamentos bons, são dois equipamentos bacanas, tá? São duas opções excelentes. Entre uma e outra, eu fico com essa, por esses motivos que eu estou falando para você. Mas não que essa seja uma pistolinha ruim, um equipamento ruim. Particularmente, mais me chama a atenção a portabilidade. O formato mais fácil de se deslocar de um lado para o outro. Porque você pode fazer atendimento domiciliar, pode fazer atendimento em uma clínica parceira, você pode fazer atendimento
em um local remoto, você vai até uma pessoa com mais facilidade do que você vai com este equipamento, porque tem que carregar o peso 3,5 kg, é diferente de 1 quilo, entende? A caixa tem 1 quilo, isso aqui tem 400 gramas, se eu não me engano. Então tem uma diferença muito grande de maneira estrutural. E como beleza, eu achei essa mais bonita. E aí, me diz, qual das duas opções você achou mais bonita? Qual das duas opções você achou mais interessante? Aqui é o meu review, tá bom? Como eu sou especialista em bronzeamento, eu faço isso para ajudar as pessoas que estão entrando no mercado ou os profissionais a se decidirem. E aqui é uma análise fria, uma análise visual e uma análise prática do dia a dia que você, profissional de bronzeamento, tem ou terá ao entrar neste mercado, tá bom? Deixa o seu comentário aqui conosco, entre nas nossas redes sociais, fala com a gente, baixa um papo com a gente. Se você quiser, Tom, eu fiquei com dúvida nisso, manda pra gente. Vai ser um prazer poder esclarecer e conversar com você após essa análise fria, essa análise racional de dois equipamentos bons disponíveis no mercado. E eu vou fazer também outras comparações para que vocês possam ter mais opções diante de vocês através da análise de um profissional da área. Eu sou o Tom Palhares, especialista desde 2010 e foi um prazer receber você aqui. Tem mais vídeos aqui no nosso canal, fica à vontade, dá uma olhada aí, eu tenho certeza que vai te agradar algum conteúdo, alguma coisa vai chamar a atenção de você. E se você também precisar de alguma coisa a mais, manda pra gente que a gente vai criar um vídeo, vai fazer uma explicação especial para você, viu? Um beijo e até o próximo vídeo.